Oi, gente, vamos chegando. Quero bater um papo com vocês, conversar sobre algumas coisinhas aqui legais, compartilhar um pouco de um pouco de sabedoria com vocês. Mais uma noite aqui. As crianças foram dormir e antes de eu me ajeitar aqui também para dormir, eu quero deixar uma reflexão aqui com vocês sobre pequenas percas. Cuidado com pequenas percas. Estava meditando em um texto na Bíblia hoje, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu separei aqui para ler com vocês. E é um texto que chama atenção para pequenas percas. Nós não nos damos muita conta de quando perdemos coisas pequenininhas, assim, a gente não dá muito valor para coisas que a gente considera pequena, né? E no livro de Lucas, no capítulo 15, tem três versículos que me chamaram a atenção. Eu estava meditando hoje. Capítulo 15, no versículo 8, está escrito assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? O 9 diz: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto bíblico que fala da dracma perdida, a dracma ela era uma moeda, né, dos tempos bíblicos, né, dos judeus. A dracma era uma moeda de prata. E o texto bíblico conta que quando uma mulher estava andando pela casa, ela tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. Acendeu uma lamparina, uma candeia, varreu a casa com diligência, né, atenta, e começou a procurar por essa moeda que ela tinha perdido. Quando essa mulher encontra a moeda que ela perdeu, que é a dracma perdida, né, ela faz uma festa. Ela chama as vizinhas, chama as amigas, reúne pessoas e ela começa a comemorar. Olha, tinha perdido uma moeda e eu encontrei, estou muito feliz por isso. E aí eu li esse texto hoje, foi um devocional meu. E quando eu li esse texto, me remeteu a pensar sobre pequenas percas, né? Quantas vezes a gente não perde uma moedinha, uma coisinha ou outra e a gente não liga muito? Quantas vezes a gente vai pegar uma roupa e acha uma moeda no bolso, né? Já aconteceu comigo, com você provavelmente também. E eu fiquei pensando em pequenas percas, o perigo de pequenas percas. E nós perdemos muitas coisas no decorrer da nossa vida. Só que pequenas percas podem produzir grandes sofrimentos, né? Você vai perdendo o interesse, você vai perdendo o cuidado, você vai perdendo o carinho, a atenção. São pequenas percas. O problema das percas é que no decorrer do tempo você não percebe muito, mas no decorrer do tempo, quando você vai ver, o buraco tá grande, o rombo tá grande, né? É tipo uma goteirinha em casa. Quando você não resolve um pequeno problema, uma pequena goteira, ela causa um grande estrago. Então, nós não valorizamos quando perdemos coisas pequenas, e quando nós vamos tentar consertar, o estrago já está muito avançado. Isso serve muito para relacionamentos, né, conjugais. Isso serve também para negócios, para desperdício de dinheiro. Isso serve para a saúde. Pequenas percas na saúde é quando a gente se acostuma com o que é ruim, né? Talvez já aconteceu com você de ter uma dor de dente, por exemplo. E aí é uma pequena perca. Você perdeu a sua saúde bucal quando você tem uma dor de dente. E aí o que você faz? Ao invés de procurar um dentista, você primeiro se automedica, você toma um remedinho e vai sustentando essa situação ruim, né? Percebe que nós temos um hábito de sustentar situações ruins ao invés de resolvê-las. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de se acostumar com o que é ruim. Perdão.
Então, se acostumar com o que é ruim faz com que você viva abaixo do que você poderia viver. Você poderia viver muito melhor. Mas por se acostumar com o que é ruim, você se acostuma com o que é pior. Se acostuma com a dor de dente, se acostuma com a dor de cabeça, uma dor de ouvido, se acostuma com a dor nas costas e vai se acostumando. E começa de pouquinho em pouquinho. E quando pensa que não, vou dar um outro exemplo. Sua casa queima uma lâmpada e ao invés de você comprar uma lâmpada nova e trocar aquela lâmpada, você vai tirar a lâmpada de algum outro cômodo e coloca a lâmpada no cômodo que queimou aquela lâmpada. Você continua com a lâmpada queimada. Você trocou uma lâmpada que funcionava de cômodo, mas você não resolveu o problema. Então, essa mania que temos de resolver os problemas de modo superficial, que é conhecido como jeitinho brasileiro, isso é tão ruim pra gente que é brasileiro, né? O jeitinho brasileiro, que é uma coisa mal resolvida, essas coisas mal resolvidas, elas vão se acumulando na nossa vida. E quando pensa que não, você tinha tudo para viver uma vida feliz, mas por causa desses pequenos detalhes que você não consertou quando deveria, você acumula e vira um grande problema. Pequenas rachaduras, pequenas percas, pequenos reparos. É quando um puxador de armário quebra e você fala, poxa, eu vou comprar um puxador novo e vou resolver. Não vou gastar nem 10 reais, vou resolver. É quando rasga uma roupa e você, ou em vez de se desfazer ou de consertar, você começa a usar uma roupa rasgada. Percebe como a gente consegue se adaptar ao que é ruim e se acostumar em viver abaixo do melhor que a gente poderia? E esse texto me fez refletir sobre isso, as pequenas percas. Viver abaixo do que você poderia. Você começa no seu relacionamento a viver um casamento frio, um casamento onde não há mais conexão, onde não há mais diálogo, onde não há mais novidades, né? Por exemplo, qual foi a última vez que você e o seu marido, você e a sua mulher, você e seu parceiro, sua parceira, fizeram algo novo, algo pela primeira vez juntos? São pequenas percas, é a perca da aventura de um relacionamento. Qual foi a última vez que você teve uma conversa com seus filhos na qual você realmente estava interessado em saber sobre a vida deles, interessado nos assuntos deles, né? Então, qual foi a última vez que você ligou para os seus pais para dizer o quanto você era grato por tudo que eles fizeram, mesmo com todas as falhas, porque bom ou ruim, seus pais sempre vão ser seus pais. Então nós vamos deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, e o depois não é nosso. Não é garantido que haverá um depois. O depois é de Deus. O passado também já não é mais nosso. Não dá para fazer nada ontem. Você já tentou fazer alguma coisa ontem? Não dá. O que a gente tem é o hoje. E o hoje é tão, tão valioso que nós chamamos de presente, né? Só que nós planejamos tanto o futuro e não agimos no presente, mas só temos o presente. A gente talvez não entendeu ainda que a gente só tem o presente. E o presente é um presente, desde que você saiba como usar. Então, pequenas percas. Voltando ao texto que nós lemos das dracmas perdidas, da moeda perdida, a gente aprende algumas lições importantes. Primeiro, no texto de Lucas 15, versículo 8, 9 e 10, fala que a mulher perdeu uma moeda. E ela perdeu aonde? Dentro de casa. Então, às vezes, a gente acha que perde coisas fora, mas a gente também perde coisas dentro de casa. E aí, como eu fiquei refletindo sobre isso durante o dia, eu quero trazer essa reflexão para você também. O que será que você perdeu dentro de casa nos últimos dias? Será que você perdeu o desejo de estar em casa? Sabe aquela pessoa que não tem mais prazer em estar em casa porque quando está em casa só tem discussão, só tem confusão, só tem gritaria, só tem cobrança, e aí a pessoa mete a cara no trabalho, ou então ela volta do trabalho e ela para num bar, ela quer esticar o máximo possível o tempo fora de casa, porque em casa ela não se sente bem, ela não se sente acolhida. Então, o que será que essa pessoa perdeu dentro de casa? Qual será que é o refúgio dessa pessoa? Então, como que nós estamos fazendo com que as pessoas que moram conosco se sintam? A minha presença ela é agradável dentro da minha casa? Ou eu sou uma pessoa de difícil convivência que faz com que as pessoas evitem estar perto de mim? Quem tenho sido nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos? São essas questões que esse texto me fez pensar, porque a moeda se perdeu dentro de casa.
E a mulher, ela tinha 10 moedas, mas ela perdeu só uma e ela deu tanta ênfase em encontrar essa uma, porque ela sabia o valor que essa uma tinha. Às vezes, quando nós estamos numa situação boa, de saúde, por exemplo, ou numa situação boa financeiramente e temos pequenas percas, nós não notamos. Ah, é só isso aqui, é só um arranhadinho, é só uma sujeirinha. Aí a gente tem as pequenas percas também sobre nós mesmos, de autoestima. Ah, não, hoje eu não vou pentear meu cabelo. Ah, não, hoje eu não vou lavar meu rosto. Ah, não, hoje eu não vou escovar o meu dente, não vou tomar um banho, não vou me perfumar, não vou me aprontar, não vou me arrumar. E o fato de não cuidarmos da nossa própria aparência, o fato do desleixo, do relaxo, são pequenas percas. Ninguém fica relaxado de uma hora para outra. A pessoa fica relaxada aos pouquinhos. Ela era uma pessoa que se organizava, ela era uma pessoa que se arrumava e ela para de fazer um pouquinho, ela para de pentear o cabelo, ela para de fazer a barba, ela para de passar uma maquiagem. Quando pensa que não, ela fica uma pessoa que não se sente bem com ela mesma. E voltando a falar de relacionamentos, quando você se relaciona com alguém, uma das coisas mais importantes de um relacionamento é você estar muito bem com você mesmo, é você estar se amando, sabe? E quando você está se amando, você não pesa para ninguém. Quando você está se amando, você está feliz com você. Então, qualquer pessoa que está compartilhando a vida com você, ela vem para transbordar. Ela não vem para te preencher, ela vem para te transbordar. Se você está esperando alguém para te preencher, você sempre vai ser uma pessoa difícil de se relacionar, porque você está colocando a sua felicidade como responsabilidade de um terceiro, como responsabilidade de uma outra pessoa. A sua felicidade é responsabilidade sua. Então, qualquer pessoa que estiver com você, se você for feliz, essa pessoa ela vai transbordar da sua felicidade. Agora, se você esperar que alguém venha te fazer feliz, você vai ser uma pessoa de convivência pesada. Então, ame-se. Não deixe as pequenas percas fazer de você uma pessoa infeliz. Não deixe de se cuidar. Não deixe de olhar para você. Não deixe de se tratar. Não deixe de ter um tempo para você. Tem gente que se dedica tanto à família que esquece de si mesmo. E a sua família, ela precisa que você esteja bem. E muitas vezes, para você estar bem, você vai ter que ter um tempo para você primeiro. Depois para sua família. Tá certo, gente? São reflexões. Eu fiquei pensando sobre o estrago das pequenas percas, porque como nós lemos que a mulher perdeu uma moedinha, que era uma coisa pequena, eu comecei a pensar e fiz uma pesquisa rápida aqui para falar de como que coisas pequenas podem fazer um grande estrago. E aí eu trouxe algumas curiosidades para compartilhar com vocês, tá bom? Hoje eu prometo que é uma live rápida porque é só uma reflexão rápida e eu quero que isso seja benéfico para sua vida e que você utilize isso no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. Os búfalos são animais enormes, são bem grandes. E búfalos matam uma média de 7 pessoas por ano. 7 pessoas são mortas por búfalos. Os leões são menores que os búfalos, mas eles já matam 500 pessoas por ano. 500 pessoas são mortas por leões por ano. O hipopótamo ele é um pouco maior que o leão, ele mata 800 pessoas por ano. Mas a aranha, ela é bem menor do que o búfalo, do que o leão, do que o hipopótamo. E as aranhas matam 5.000 pessoas. 5.000 pessoas morrem por ano através de picadas de aranha venenosa. Olha que doideira. O escorpião ele é ainda menor que a aranha. E o escorpião mata uma média de 7.000 pessoas por ano são mortas por picada de escorpião. A cobra, ela também é pequena. Lembra? O búfalo, ele mata 7 pessoas por ano. 7 pessoas. As cobras, 10.000 pessoas são assassinadas por picada de cobra por ano. Viu? A cobra é menor e o estrago é maior. Agora, os mosquitos. 2.700 pessoas são mortas por ano através de picadas de mosquito, através de contaminação, enfim. Quando você analisa que um búfalo daquele tamanho, ele mata uma média de 7 pessoas por ano, enquanto os mosquitinhos desse tamanho matam 2.700 pessoas por ano, você começa a entender que as pequenas coisas, elas têm o poder de fazer um grande estrago. Se você não tomar cuidado com as pequenas coisas, se você não fizer reparos, pequenos reparos constantes. Alan, quais são os pequenos reparos que eu devo fazer?
Você deve fazer pequenos reparos em coisas que você considera que vai bem. Meu casamento vai bem. Eu não preciso fazer nada. Não, pelo contrário. Você precisa investir mais no seu casamento para que ele fique melhor. São doses de manutenção. Talvez você que está assistindo aqui tenha um carro. E esse carro, se você cuida desse carro constantemente, encosta ele para fazer alguns reparos, esse carro ele nunca vai te dar um grande prejuízo, porque você está fazendo pequenos investimentos. Se você não trata desse carro, só coloca gasolina nele, quando esse carro quebrar, o prejuízo vai ser muito grande, porque você não fez reparos preventivos. Entende? Você esperou vir um problema muito grande para você cuidar, para você tratar. A vida é assim. A vida precisa de reparos preventivos. Quantas vezes nós vamos ao médico sem estarmos doentes por ano? Não é cultural da gente. A gente só vai no médico em último caso. Nós homens, então, tem alguns homens que estão assistindo aqui, nós homens, para irmos ao médico, meu Deus do céu, a gente tem que estar morrendo. E isso é errado. Nós temos que fazer check-up, fazer reparos, fazer aqueles reparos preventivos, aquele cuidado, antecipar o problema, se possível, né? Quantas vezes a gente senta para organizar a nossa vida financeira, de falar, olha, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou gastando, onde que eu estou gastando, como que eu posso investir melhor meu dinheiro. A gente espera se enrolar com um problema, espera se enrolar com a dívida para tentar correr atrás e resolver. Quando você antecipa um problema, você evita muitos deles. Quando você se antecipa, quando você se organiza, quando você pensa um pouco mais à frente, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque a organização, se você não tomar cuidado, ela se torna ansiedade. Então existe um tipo de organização que você pode fazer que não ocupe tanto espaço na sua cabeça, mas que vai fazer de você uma pessoa mais tranquila. Então o que a gente precisa fazer? Para resumir, a gente precisa pegar o que tá bom e pensar em maneiras de melhorar, e pegar o que tá ruim e tentar resolver também. Mas mirar em uma coisa de cada vez. E eu sugiro que você comece por você mesmo. Então, se você tem algum problema em alguma área da sua vida, a melhor maneira de resolver esse problema é começando por você mesmo. Ah, eu tenho um problema no meu casamento. Seu problema não é o seu marido, não é a sua esposa. O seu problema começa a se resolver através de você mesmo. Enquanto você não estiver bem com você mesmo, você não vai estar bem com ninguém. Ah, eu tenho um problema nas minhas finanças, porque ou eu ganho pouco, ou eu gasto muito. O problema sempre está em você, você percebe? Você consegue enxergar que quando você tem um problema, a única pessoa que você tem poder para mudar é você mesmo. E as pessoas não se acertam, elas não se resolvem, elas não melhoram de vida porque elas estão esperando o outro mudar. Eu estou esperando que meu patrão mude. Eu estou esperando que meu funcionário mude. Eu espero que a minha esposa mude de comportamento. Eu espero que meu marido mude. A única pessoa que você tem poder de mudar é você mesmo. Enquanto você não trabalhar na sua melhora, na sua evolução, no seu crescimento, e você terceirizar sua felicidade para outra pessoa, você vai ficar sendo escravo dessa outra pessoa. Quando você entender que a sua felicidade é responsabilidade sua, você não vai ser escravo de ninguém. Quando você entender que é possível ser feliz com você mesmo, qualquer pessoa que entrar na sua vida vai ser mais feliz ainda, vai te tornar mais feliz ainda, porque você já é feliz sozinho. Quem não é feliz sozinho não vai ser feliz acompanhado. Porque está transferindo a responsabilidade da felicidade para outra pessoa. A responsabilidade é sua. Então, quando a gente fala de pequenas percas, a gente está falando disso. Da perca da autoestima, da perca da novidade, da perca da surpresa. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém que você ama? Qual foi a última vez que você fez algo de diferente para alguém que você ama? Qual foi a última vez que você falou que ama para alguém que você ama? Então, é disso que a gente está falando. Esse texto que fala de pequenas percas me fez refletir muito sobre essas coisas. E como a dracma, como a moeda, ela foi perdida dentro de casa, veio mais uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês. Pare de procurar na rua o que você perdeu dentro de casa. Tá bom? Se você perdeu algo dentro de casa, como é que você vai encontrar na rua? Não foi dentro de casa que você perdeu? Então, às vezes é dentro de casa que você perde o desejo de estar com a sua família. E aí você vai procurar preencher esse momento, essa felicidade na rua. Mas se você perdeu algo dentro de casa, o único lugar que você vai encontrar
é onde você perdeu, é dentro de casa. E dentro de casa não se perde nada. Dentro de casa não se perde nada. Como assim, Alan? Se você perdeu algo dentro da sua casa, não importa quanto tempo demore, sempre que encontrar dentro da sua casa, o que está na sua casa é seu. Entendeu? Se eu perco algo na rua, qualquer pessoa pode encontrar e se tornar dono. Se eu perco algo dentro de casa, sempre que alguém encontrar, e mesmo que não seja eu, quando encontrarem vão saber que é meu porque estava na minha casa. Então, baseado na história da mulher da dracma perdida, eu quero deixar essa reflexão com vocês. O que você perdeu dentro de casa? Qual foi a pequena perca que você não foi corrigindo e ela foi crescendo, ela foi aumentando, ela foi expandindo e tomando uma proporção muito grande? Qual é o problemão que você tem hoje que começou como um probleminha e você não resolveu? E como evitar isso? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Quero que vocês vão dormir pensando nisso. Vou deixar essa live salva. Se você achar que faz sentido, compartilha com alguém. Marca as pessoas que você acha que vão fazer bom proveito desse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. Tá bom, gente? Obrigado por quem acompanhou até aqui. Quem não acompanhou, eu vou deixar salvo. Você pode assistir do começo. E cuidado com as pequenas percas. Tá certo? Beijo.